Olá, boa noite. Você que está no lançamento da candidatura coletiva da Bancada Sustentável, boa noite. Antes de apresentar o nosso coletivo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é um mandato coletivo. Todos vocês que estão no Facebook ao vivo podem acompanhar também nas redes sociais do Partido Verde, também no Facebook do Partido Verde São Paulo, tá? E quem quiser também aproveitar, fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, tá? Então, vamos começar. Antes de apresentar os membros, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre esse movimento de mandato coletivo, como ele surgiu e como funciona na prática, tá? Então, o mandato coletivo, ele surgiu em 2002 e surgiu na Suécia. Então, esse mandato coletivo já existe desde 2002, esse formato, né, de mandato coletivo, e mais ou menos em 2016, houve no Brasil um primeiro mandato coletivo eleito, que foi lá na cidade de Alto Paraíso. O vereador foi João Iune, e apesar de ter já algumas candidaturas nesse formato terem sido, vamos dizer assim, terem tentado a eleição, essa propriamente dita, ela foi eleita. Então, esse nós consideramos o primeiro mandato, né? Então, uma coisa importante muita gente pergunta, e como funciona? Existe mandato coletivo legalmente? Então, é bom esclarecer que uma candidatura coletiva, hoje, o Tribunal Superior Eleitoral, ele aceita, inclusive, esse nosso de sair no nome na urna, bancada sustentável, fulano de tal mandato coletivo. Então, já existe um amparo legal, mas ele está sendo, o formato para se candidatar em chapa, por exemplo, ele está sendo debatido e estudado, né, pelo nosso próprio Supremo. Mas todos entendemos que realmente ele já existem vários, né, mandatos coletivos e que ele veio para ficar. Se vocês olharem aí, vão ter vários mandatos coletivos, mas o nosso é o primeiro mandato coletivo sustentável. Então, gostaria de dar uma boa noite aí, ó, Priscila França, Priscila Faria, Tadeu França, Irã, e já está começando aí a subir o número de pessoas na live. Olha aí, gente, essas pessoas que vocês estão olhando aí, o César, a doutora Elissa, o tio Pac, a doutora Mércia, nós formamos um coletivo. E esse coletivo, uma das primeiras premissas desse coletivo é fazer, né, assim, o nosso compromisso, deixando claro que nós já viemos trabalhando quais são as nossas propostas ou quais são as nossas prioridades. Então, é bom que isso fique gravado, e hoje, no lançamento da live, que a nossa prioridade, né, eu vou falar, na verdade, da prioridade, mas antes, só fazer um adendo aí, né? A Bancada Sustentável, ela é um projeto político. Então, ela visa, né, como prioridade, ouvir o cidadão, ou seja, fazer um levantamento e entendimento das necessidades dos cidadãos quanto aos serviços públicos, para atender isso via orçamento público do município. Atualmente, não acontece isso, né, na política tradicional. Então, nós vamos... esse é um dos nossos primeiros compromissos. Quem tiver interesse de conhecer mais, pode mandar um e-mail também, né, que seria o bancadasustentável@gmail.com, ou entrar também no nosso site, www.bancadasustentável.com.br. Nós vamos colocar os compromissos no ar. Tá? Nós temos aí os nossos, vamos dizer assim, apoiadores que estão nos ajudando, e a gente vai colocar os compromissos no ar. Vocês que estão assistindo aí, eu estou olhando nesse momento, tem 16 pessoas. Gente,
pega aí o zap aí, enquanto a gente está falando aqui um pouco aqui, manda aí para a galera aí, comentem aí, ó. Eu vou até colocando aí, ó, para mostrar o apoio aí, ó. O Irã está assistindo aí, mandou um boa noite aí. O Tadeu França, gente, ele é um ciclista e é nosso conselheiro, inclusive, da Bancada Sustentável. Nas horas difíceis, nós vamos recorrer a um conselho também, isso é muito bacana. Então, tem uma coisa importante que eu gostaria de falar. A partir de agora, nós estamos em campanha eleitoral de fato. O nosso número aí, para vocês gravarem bem, é 43444, que 43 é partido verde, né? E depois completa o número, que é 43444. Sobre as candidaturas coletivas, só para que todos entendam o nosso formato, apesar de ter um nome, porque hoje, pela lei, só pode ter um nome que aparece na urna. Mas todo esse coletivo, essas pessoas que vocês estão vendo nesse momento aqui, elas são as pessoas que vão tocar o mandato. Então, esse mandato, como ele trata-se de um mandato coletivo, todas as decisões elas vão ser tomadas em conjunto. Depois, cada um aí pode complementar a minha fala de alguma forma, se por acaso alguém tiver um complemento aí, mas eu vou começar aqui, gente, para que vocês conheçam melhor cada um, e depois a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a questão da candidatura coletiva. Eu vou falar um pouco mais para vocês conhecerem quem são, né, os co-candidatos, e eu vou começar aí, né, com a doutora Elissa. Doutora Elissa, por favor, boa noite, antes de mais nada, né? Conta pra gente aí, eu até costumo falar breve, né, 2 minutos, mas também não precisamos ser tão rígidos aí, um pouco da sua história em relação ao voluntariado e por que escolheu essa causa, né, que é a sua causa, uma das causas, é a sustentabilidade, mas mais especificamente de migração. E qual será a sua área de atuação se eleita nesse formato de mandato coletivo participativo? Fala para a gente, por favor. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui na nossa live de lançamento. Estou muito feliz com esse projeto e com a nossa união, né? O pessoal que está na live aí vai ver que cada um de nós tem um projeto muito importante para a cidade de São Paulo, atua numa área diferente, e a gente só tem a agregar um ao outro, a complementar e formar um propósito maior, tá? Bom, eu sou advogada, atuo aqui em São Paulo, atuo há muitos anos já com direitos humanos e migração, tá? Fiz diversos projetos aqui em São Paulo de acolhimento e integração de refugiados e imigrantes. A gente sabe, né, que a imagem da nossa cidade aqui de São Paulo, ela foi construída por imigrantes. A história da cidade de São Paulo, ela é a história do imigrante, né, do imigrante e do migrante. E a gente está encontrando uma nova realidade aqui em São Paulo, novos fluxos migratórios passaram a chegar aqui a partir de 2010, e aí a gente teve que perceber, a gente acabou percebendo que com a chegada desses nossos fluxos, a cidade não estava preparada para acolher esse tipo de, essas pessoas, né, que estavam chegando com diversas necessidades, vulneráveis. E aí, a partir do início aí da chegada desses novos fluxos migratórios, a sociedade civil, que já existia antes, se fortaleceu por meio de ONGs, associações e coletivos, e começou a lutar e trabalhar em prol de melhorias, né, para esses imigrantes, esses refugiados que chegaram, para garantir acesso a direitos e serviços públicos, serviços básicos, né, desde saúde, moradia, educação. E essa luta, ela ainda a gente precisa continuar lutando, tem muita coisa ainda que precisa melhorar, mas hoje, em 2020, eu digo que o cenário está bem diferente, né? A gente evoluiu bastante, a cidade de São Paulo, especialmente, ela é pioneira em questão de legislação e política pública para imigrante e refugiado, né? A gente tem uma lei específica aqui em São Paulo, que é a Política Municipal para Migrante. A gente tem diversos equipamentos públicos que fazem atendimento específico para migrante, mas as dificuldades ainda são enormes, né?
O que eu posso falar sobre a nossa proposta aqui da bancada sustentável é que dentro dessa luta aí dos imigrantes refugiados na cidade de São Paulo, por meio da lei da política municipal para a população imigrante, foi criado o Conselho Municipal de Imigrantes aqui em São Paulo. Eu fiz parte, fui membro desse conselho, e a gente luta para políticas públicas para cobrar o poder público de melhorias nessa área, né? E aí a gente vem trabalhando há alguns anos já no plano municipal para a população imigrante. Diversas conferências e reuniões foram feitas ano passado, em 2019, e foi todo um processo coletivo e participativo em que os imigrantes e os refugiados foram os protagonistas desse processo, e esse plano municipal foi lançado esse ano. Esse plano municipal, ele tem todas as necessidades, tudo que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa construir para dar uma vida digna para o refugiado e imigrante aqui na cidade de São Paulo. E esse plano passa por todos os aspectos da vida deles: habitação, moradia, educação, acesso à documentação. E aí a nossa proposta é pegar esse mapeamento que já está feito, que ele foi feito de uma forma coletiva e participativa, e trabalhar em cima dele, tá? E fazer com que o plano municipal, ou a política municipal de imigrantes, ela seja implementada, que tudo que está previsto nessa lei saia do papel e aconteça, né? E dê uma vida melhor para essas pessoas. Essa que é a nossa proposta. Eu agradeço por vocês estarem aqui presentes, ouvindo um pouco do nosso projeto, da nossa luta, e é um prazer fazer parte desse projeto. Obrigada, Cazé. Legal, belas palavras. Gente, a doutora Elissa tem um trabalho muito bacana, muito lindo. E é isso, eu acredito muito na questão do coletivo, porque eu já fiz algumas lives até na ONG Missão Ambiental, e acreditem, nada daquilo que vocês viram e que está aí no meu history aí, ou né, no meu Facebook aí, foi possível com uma pessoa sozinho. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu vou aproveitar e pedir para o César contar um pouco para a gente também, César, da sua história, né, sua relação com a sustentabilidade e também com a agricultura urbana, né? Você é um agricultor urbano, tem uma história legal também, e se eleito, né, qual será a sua área de atuação, né, no nosso formato aí? Fala para a gente aí, César. Bom, primeiro eu queria dar boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para os co-vereadores também aí, que está todo mundo unido aí nessa causa da sustentabilidade, né? E queria falar um pouco que, né, hoje eu faço atualmente, fazem alguns anos, na verdade, que eu já faço um trabalho com hortas urbanas, com agricultores urbanos, tentando levar um pouco mais de dignidade a essa atividade, cara, que é um negócio bem sofrido, pouco valorizado. E queria falar um pouco também a respeito da bancada sustentável, né, agradecer o convite do Cazé aí para que eu fizesse parte dessa bancada. Eu, né, não sou nem um pouco político, na verdade, nunca fui, na verdade, né, mas agora pretendo ser, e dizer que eu estou aqui pela causa, né, a causa da sustentabilidade realmente isso eu vivencio diariamente, cara, sei de todas as dificuldades, e aceitei esse convite pensando num futuro melhor para todo mundo, né, para as nossas crianças, cara, porque se a gente não tiver saúde, nada mais se justifica, sabe, nada mais tem valor. Então, o que a gente precisa lutar é por uma cidade melhor, cara, que todo mundo possa ter saúde, para que possa trabalhar e continuar essa luta diária. Com relação às hortas urbanas, né, a gente vivencia, cara, várias dificuldades, né, mas assim, a gente tem vários projetos, na verdade, né, eu acho que, assim, quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre todos esses projetos que a gente tem, acessando as nossas redes sociais, né, da Bancada Sustentável, lá você vai poder acompanhar todos os projetos que a gente está desenvolvendo. Mas eu queria falar um pouquinho da importância disso tudo, né? Quando a gente fala de hortas urbanas, de agricultura urbana e periurbana,
de agricultura familiar, sustentável. A gente tem um outro lado dessa questão, que é a questão da alimentação, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então, a gente vê muito aí, a gente vivencia uma situação muito crítica, né? Pessoas passando fome, e do outro lado a gente vê agricultores aí constantemente jogando alimentos fora, né? A produção, perdendo produção pela dificuldade que encontra, pelo escoamento, questões logísticas, uma série de fatores que estão diretamente ligados à questão da horta, né? Assim, e a ideia é que a gente consiga mitigar todas essas questões e consiga, né, utilizar espaços, né, subutilizados dentro das cidades, cara, uma coisa que vai trazer bastante questão da sustentabilidade, né, redução de emissão de poluentes, cara, aproximação das pessoas com os alimentos, a conscientização das pessoas da importância desse trabalho todo. Então, é um trabalho muito difícil, mas que, assim, poderia resolver uma série de outros problemas que a gente está vivenciando, né? Então, atualmente, a produção de alimentos dentro da cidade, ela é extremamente grande, cara, poucas pessoas têm conhecimento disso, né? Muitas feiras são abastecidas por essa produção, e isso, assim, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa fazer política pública voltada para esse tipo de atividade que facilite, né, e que diminua um pouco essas dificuldades, evitando uma série de desperdícios na cadeia de alimentos, né, do fornecimento de alimentos dentro da cidade. Então, eu diria assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais das propostas, entrar nas redes sociais aí da Bancada Sustentável para conhecer um pouquinho das nossas propostas mesmo. Eu poderia aqui ficar falando por horas, né, sobre esse assunto, cara, são muitas questões que estão envolvidas, né, e é muito importante esse trabalho, né, então eu conto com a Bancada Sustentável para que a gente consiga realmente emplacar esses projetos e fazer uma política pública destinada a essas atividades. Legal, legal, muito bom. César, é muito bom a gente conhecer um pouco melhor do seu trabalho. E, gente, né, olha o Gerson aí, ó, tá vendo? O Gerson Pinheiro, do SOS Abelha Sem Ferrão, está conosco agora, ó, por mais fazendas urbanas. Muita gente aqui, ó, saúde é fundamental sempre, o Sansevero está falando, né? O Gera aqui, ó, boa noite, coletivo, boa sorte, rumo ao sucesso, e muito bacana. Então, aqui, né, o Irã aí também, tá vendo? Vamos nos enaltecer cada vez mais a profissão de biólogo, mais ações ambientalistas, e então todos aqui estão ligados de alguma forma com a sustentabilidade, né? Por quê? Porque a gente trabalha a questão do tripé, né, da sustentabilidade. Todos sabem disso, que é o econômico, social e ambiental. Então a gente precisa pensar numa economia mais justa, mais sustentável, e o trabalho que você faz é maravilhoso. Bom, vamos passar agora então para outra, né, co-candidata aí, que é a doutora Mércia. Então, Mércia, por favor, conta para a gente um pouco da sua história e qual será também a sua área de atuação, né, se eleita nesse formato de mandato coletivo participativo. Boa noite. Ixi, espera aí que a Mércia, a gente não está te ouvindo, Mércia. Boa noite. Agora sim. Estão me ouvindo agora. Boa noite, Casé. Boa noite, César. Meus colegas aqui, co-vereadores. E, César, é brilhante esse seu lado da sustentabilidade das fazendas urbanas. Na verdade, cada um aqui trabalha numa área que é muito interessante. Eu sou a Mércia Gomes, eu sou especialista em Direito de Trânsito,
Eu sou formada e pós-graduada em Direito de Trânsito. Eu faço membro do Observatório Nacional de Segurança Viária. Sou consultora do Portal do Trânsito, Trânsito Web. E o meu objetivo é trabalhar em razão da mobilidade urbana, sinalização, os ciclistas, a legislação, a pavimentação para os motoristas, buscar dentro da área do direito de trânsito, com a Secretaria do Transporte, que ela é do município, o que de fato é um direito de todos nós, de todo cidadão, pedestre, condutor de veículo, seja ele de veículo automotor, o motociclista, o motofrete. Motofrete, por exemplo, hoje a gente está tendo uma grande movimentação, tem 2 PLs sendo discutidas aqui no estado de São Paulo, em razão da pandemia. O número de morte de condutores de motociclista, ele aumentou muito. Por quê? Porque aumentaram os deliveries durante a pandemia. E essas pessoas, eles não têm uma legislação específica, eles são contratados pelos aplicativos, muitos sem capacete, sem luva, não tem vínculo empregatício, tá? Então, os aplicativos recebem, você cai, você fica inválido, parcialmente, totalmente, e ali acaba o seu vínculo com a empresa. Então, motorista de Uber, os motoristas de ônibus, que a maioria tem problema de saúde, porque a pavimentação, ela é péssima, ela é precária. Então, esse motorista de ônibus, que conduz ônibus todo dia, que trabalha no mínimo 8 horas por dia, com esse ônibus, ele tem problema de saúde. Olha que interessante. Aí nós temos os taxistas, né? Tem um grande problema com o DTP, entre todos dessa área. E a mobilidade urbana, que ela é muito interessante, a gente teve até alguns projetos da mobilidade urbana, que é o quê? A extensão de ciclovia, ciclofaixa, sinalização para pedestre, mostrar que a possibilidade de um cidadão poder utilizar da bicicleta, mas desde que ele tenha segurança, precisa. Onde que está a segurança? Sinalização, fiscalização, são as placas. E final de semana, né? A população precisa. O que ela precisa? De lugares para que ela possa frequentar, andar de bicicleta com o seu filho, não só para o ciclista, porque nós temos uma diferença, que é o ciclista, que é o atleta, quem, por exemplo, pratica triatlon, quem, por exemplo, eu sou do triatlon, o Casé é de ciclismo, então existe uma diferença do tipo de via que esse tipo de ciclista vai utilizar. E a regulamentação para diversas áreas e diversos locais desses ciclistas. Tudo isso tem resolução do CONTRAN, só que existe ausência de fiscalização e aplicação dessa legislação. Então, através da bancada sustentável, eu venho lutar e buscar o que é de fato, que é um direito de toda a sociedade. Espero poder alcançar um objetivo, que esse objetivo não é só meu, ele é geral, ele é para todos, não é só para mim, é para todos nós. Obrigada, Casé, obrigada pela oportunidade. Que bacana, doutora Mércia. Eu gostaria até de aproveitar, tem até uma pergunta aqui, ó, para o César já aí, gente. Ó, temos mais de 100 pessoas aqui nesse momento, muito bacana. E, César, até uma pergunta para você. Quais os pontos... Antes, tio Pac, só segura um minutinho aí, que o tio Pac é nosso queridão aí também. Segura um minutinho aí que tem pergunta para você aqui também. Quais os pontos das hortas urbanas... Aqui está falando quais os pontos de hortas urbanas. Não é comum ver em espaços que poderiam ser melhor aproveitados. Fala para a gente aí. Então, assim, com certeza, né? Assim, quando você começa a se envolver com esse tipo de atividade, né, de agricultura urbana e tal, você começa, qualquer cantinho que você olha, você começa a ver que ali poderia estar sendo produzido alimentos, né? Então, realmente, cara, assim, são vários trabalhos sendo feitos dentro da cidade, sabe? Tem muita gente fazendo esse trabalho, tem hortas comunitárias, são várias, tem as hortas embaixo de
dentro de terrenos públicos, dentro de terrenos privados. Cara, atualmente tem hortas aí no teto de prédios, né, em lajes, no caso, e, assim, todo mundo produzindo alimento, cara, saudável, né, isso, assim, realmente poderia ter um incentivo muito maior, sabe, as empresas poderiam estar mais ligadas nesse aspecto, porque, assim, a produtividade desses ambientes, cara, ela é fenomenal, sabe, a gente pega uma zona leste aí da cidade, cara, que hoje tem uma capacidade produtiva gigantesca, né, a gente fala aí em torno de um levantamento que a gente fez, mas, assim, cara, coisa de 10 mil quilos de alimento, 15 mil quilos de alimento mensais, sabe, então, assim, é muito alimento sendo produzido dentro da cidade, né, então o que a gente precisa realmente é uma valorização desse trabalho, sabe? Hoje é muito difícil para o agricultor conseguir as coisas que ele precisa para estar fazendo esse trabalho, né? Então, realmente, assim, a gente pode... Tem muita área obsoleta dentro da cidade que pode estar sendo usada para a produção de alimentos, sabe? A gente fala em pessoas passando fome, chega a ser um absurdo. Então, existem muitas pessoas aí, né, em situações de rua que poderiam estar ali, né, sendo alimentadas por esses espaços, e às vezes esses espaços estão largados lá, com lixo, recebendo entulhos. Então, tá tudo ligado, né, tá tudo ligado. Se a gente for ver, assim, cara, é um trabalho gigantesco que pode ser realizado aí. Agradeço a pergunta. Bacana, bacana. E agora a gente vai aqui para esse rapaz incrível aí, o nosso Tupac. E eu acredito, né, que o Tupac, eu vou fazer a pergunta para ele, mas cultura da quebrada, opção de lazer, o Tupac manda muito bem, tem até alguém comentando sobre isso aí. Mas, Tupac, fala para a gente, então, né, um pouquinho aí da sua história e a sua relação com o cinema na periferia e essa cultura da quebrada mesmo, né, de trazer mais opções de lazer para a periferia, e qual a sua área de atuação, se eleito nesse formato de mandato coletivo participativo. Manda para a gente aí. Boa noite a todos, a todas, a todos os internautas. Um abraço e um beijo no coração de todos. Bom, eu sou Tupac, né, conhecido popularmente na cidade de Tiradentes, distrito de Zona Leste. Eu venho fazendo trabalho na área do audiovisual. Vou tentar contar rápido essa trajetória, que começou em 1998, na verdade, na exibição de um filme chamado Bicho de Sete Cabeças, da Laísa Bodansky, e todo o elenco teve na cidade de Tiradentes, com toda aquela parafernália, e na ocasião fiz a produção para fazer a montagem numa escola pública chamada Oswaldo Aranha. Vendo tudo aquilo ali, eu fiquei encantado, e coloquei na minha cabeça que queria ser cineasta. Até compartilhei isso com a Laísa, se eu não me engano, e na época, no momento, eu fui até ironizado. Mas passou-se alguns tempos, né? No ano de 2002, eu tive uma primeira conversa com o Christian, provavelmente ele deve estar na live aí também, se tiver, um forte abraço, Christian, da Associação Cultural Quinofórum, que possibilitou uma oficina de cinema para a cidade de Tiradentes, né? Aí também eu fiz todo o processo de produção, inscrição de alunos, viabilizamos lugares para fazer a oficina e realizamos a oficina, foi muito bacana. No primeiro dia de aula, eu insisti para o pessoal da Quinofórum deixar eu participar da oficina como ouvinte, né? Não ia receber certificado, só para me interagir e aprender a coisa. E aí eu participei, né? E de 23 pessoas, a gente dividimos em 5 subgrupos, e cada qual realizou um filme, um projeto. E o meu filme, ele foi premiado em Quebec, no Canadá, né? E aí, em 2002, eu fiquei feliz, conversei bastante com o Cris sobre a premiação e pedi para participar de uma segunda oficina um pouco mais específica, que trabalharia uma linguagem específica de direção, no qual eu venho assinando meus projetos de direção.
E esse segundo projeto, segundo filme, também ganhou um prêmio no Festival de Cinema de Santo André. E aí essa premiação já foi diferenciada, foi compartilhada com a minha equipe, né, que na minha concepção, cinema é uma construção coletiva. E de 2003 para cá, eu virei autodidata. E em 2003 também eu fundei uma associação, né, chamada Grupo Ecológico e Cultural Tupac, né, que a gente estamos localizados na cidade de Tiradentes, que a gente utiliza o audiovisual como ferramenta de inclusão social, porque também a gente sabe que através do audiovisual a gente resgata e eleva a autoestima, né, e insere, inclusive, no mercado de trabalho, que a gente tem alunos que hoje em dia estão no mercado de trabalho, né, e conheci o mandato coletivo através de um amigo, né, nosso amigo Reginaldo Cine Favela, que também é um guerreiro da cultura e do audiovisual, me apresentou o projeto, eu me apaixonei pelo projeto, da questão do mandato coletivo, porque na minha cabeça eu sempre pensei e entrei num consenso, no entendimento, que os políticos que estão aí não representam a gente em nada, infelizmente, né? E aí eu aceitei o convite de compor o Bancada Sustentável, e hoje eu estou aqui. E uma das coisas que eu fico, assim, pensando em relação à política pública, se a gente conseguir o pleito, e se Deus quiser a gente vai conseguir, que a gente está com um trabalho bacana, uma equipe muito boa, diminuir a desigualdade social. É uma questão um pouco mais ampliada, né? Porque a gente fala da cultura, mas a gente que está na periferia, estamos do outro lado, no extremo, estamos marginalizados de todos os sentidos, né? Quando a gente fala de buscar um serviço, onde você mora, cidade Tiradentes, não vai conseguir emprego, precisa-se de pessoas com boa aparência, o negro não vai conseguir essa vaga. Então, assim, a questão do mandato possibilita essa diminuição da desigualdade social, porque é uma questão bastante ampla que vem discutindo todo o segmento. E quando se fala da sustentabilidade, uma coisa que eu vejo, até por conta da pandemia que é crescente, a gente tem que pensar na sustentabilidade e a questão da sustentabilidade da economia criativa, porque a gente sabe que em tudo quanto for região de São Paulo, cresceu o aumento do desemprego é real, todo mundo viu que aumentou por conta da pandemia e as pessoas estão se virando de uma forma que pode. E uma das propostas que a gente tem é criar a CPA, que é a Comissão Permanente de Ambulante, em todas as subprefeituras de São Paulo, para dialogar com a subprefeitura e o segmento para organizar a questão. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui, fazendo o lançamento dessa candidatura, e tenho certeza que, junto com vocês, a gente vai conseguir construir um bom projeto político para a cidade de São Paulo. Estamos juntos e misturados. Bacana, bacana. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Mércia aí. Parece que está escura a tela dela, não sei se ela está ao vivo aí ainda. Doutora Mércia, está por aí ainda? Porque, doutora Mércia... chamando o planeta Terra. Acho que a doutora Mércia está com algum problema aí, mas daqui a pouco ela volta. Vamos lá. Bom, eu agradeço, né, Tupac, toda a sua consideração aí, e muito bacana a sua presença, né, nessa bancada sustentável, porque isso mostra, né, inclusive, a força da periferia. Nós precisamos mostrar tudo isso que você falou aí. Nós temos problemas em toda a periferia, e também, gente, acredito que a doutora Elissa pode até falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão também da Zona Central. A Zona Central hoje, ela tá uma região muito degradada. Quem anda pela região do centro, é impossível de você andar sem sentir, né, o cheiro dos dejetos, né, que as pessoas urinam, defecam nas calçadas. Então, é uma coisa muito triste o centro da nossa cidade. A gente precisa até ver um pouco sobre isso aí. A Priscila está fazendo uma pergunta aqui, ó. Vocês têm algum programa de conscientização para a população
deixar de ver o ciclista como um obstáculo e buscarmos uma convivência mais pacífica entre carros, ônibus, bicicletas e outros meios de transporte. Olha que bacana. Priscila, gente, ela é nossa ciclista também, é mãe, ciclista, e ela enfrenta, né, essa questão realmente eu vou falar até uma palavra que todos conhecem muito bem aí, da treta que acontece entre o motorista de ônibus. Priscila, nós, por exemplo, para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião com o Carlão, um abraço aí o Carlão, inclusive, do Sindicato dos Transportes de São Paulo. E um dos pontos que nós levantamos foi justamente isso. E nós estamos trabalhando, né, junto com eles, o tio Pac também, que conseguiu essa reunião para a gente. Eu vou até tirar agora só um minutinho aí para a gente ver direitinho o tio Pac aí, Pri. Eu vou só baixar a tua pergunta aí, pronto. O tio Pac que conseguiu para a gente essa reunião. E uma das propostas é nós fazermos essa conscientização mesmo no geral. Então, uma das propostas da Bancada Sustentável, gente, é educação. Se vocês olharem os compromissos da Bancada Sustentável, a educação de base, inclusive, é uma das nossas prioridades. Mas nós vamos trabalhar muito a questão da educação no trânsito. A doutora Mércia também está, né, junto com a gente nessa, e ela vai trabalhar essa questão da educação no trânsito. Uma coisa importante, então, eu gostaria que a doutora Elissa, né, ela está já que eu ia falar agora, fala para a gente aí, doutora Elissa, um pouquinho aí. Desculpa interromper, é que tem pessoal que está aqui assistindo a live, só que eles não estão conseguindo fazer pergunta aqui nos comentários. Então, eu estou recebendo aqui pelo meu WhatsApp, e aí eu queria falar um pouco da pergunta da Núbia, que é uma grande amiga minha, trabalha na área da saúde, grande estudiosa da área da saúde, faz doutorado na USP, e ela pediu para a gente falar um pouco como que o nosso mandato coletivo funciona, né? E ela percebeu que a gente tem temáticas bem diversas aqui no nosso mandato, né? A gente fala de agricultura urbana, de imigração e refúgio, de arte, inclusão social, e ela quer entender como que esses temas podem se interligar de alguma forma, tá? Entre a gente. Então, se vocês quiserem falar um pouco também sobre isso, eu vou só responder a questão do mandato, e aí vocês podem fazer as considerações de vocês, tá? Bom, o nosso mandato coletivo, falando um pouco aí, gente, ainda não tem uma regulamentação específica para mandatos coletivos, porém, eles estão dominando as eleições, tá? Aqui em São Paulo, a gente tem mais de 40 mandatos coletivos que estão se candidatando esse ano. A gente já tem mandatos coletivos que já foram eleitos para deputado federal, deputado estadual. O Cazé falou um pouquinho no começo, mas eu acho que o pessoal ainda estava entrando. O primeiro mandato coletivo que tem aqui no Brasil foi em Alto Paraíso, lá na Chapada dos Veadeiros, tá? E aí, como não tem ainda essa regulamentação específica, tem um projeto de lei tramitando. Nas urnas, a gente vai ver, quem for votar na gente, 43444, nas urnas a gente vai ver o nome e a foto do Cazé, tá? Ele é o cabeça da chapa, porém, todos aqui estão em pé de igualdade, todos são co-vereadores, as nossas decisões, as nossas deliberações, elas são feitas de forma igualitária entre a gente, tá? Então, a gente tem um regulamento nosso que rege a nossa bancada, o nosso mandato, inclusive esse regulamento rege a forma como que a gente vai fazer as deliberações. A gente resolvendo no gabinete, resolvendo as nossas pautas, nossas prioridades, as nossas discussões, nossos projetos de lei, quem leva para a plenária, quem leva para as sessões, né, é o Cazé, ele vai ser o nosso porta-voz, tá? Espero ter explicado de uma forma aí bem sucinta a forma como que a gente vai funcionar. E aí, com relação a como que a nossa pauta ela se comunica, eu acho que ela se comunica em tudo, né? É um mandato sustentável, a gente tendo uma melhoria de vida das pessoas, isso reflete em todos os aspectos, né? Uma inclusão social, melhoria nas vias, né, públicas, especialmente falando da minha área. A gente tem uma grande concentração de imigrantes refugiados na Zona Leste, tá?
tem sim a questão de problema de transporte, de trabalho informal, melhorando o transporte, melhorando as condições de trabalho deles. Muitos foram, como a doutora Mércia falou, nessa pandemia, trabalhar como Uber, Rappi, entregas, né, delivery, e aí, assim, precisam de uma via adequada. Então, tudo isso se conecta de alguma forma, tá? E a gente vai lutar pela sustentabilidade, pela melhoria da cidade, e acho que a grandeza do mandato coletivo é justamente essa, né? Às vezes tem um candidato que ele acaba se elegendo defendendo uma pauta só. A gente tem braço para defender várias pautas, e a gente consegue fazer isso justamente porque a gente é um mandato coletivo, tá? Quem quiser se manifestar... Legal, eu quero fazer uma contribuição e falar um dado para vocês aqui, que vocês não conseguem ver, porque como eu sou eu estou como, né, o que está produzindo a live, né, no meu Face, nós temos 300 e poucas pessoas nesse momento aqui, tá, gente? E eu continuo aqui mandando WhatsApp, pedindo para todo mundo entrar, mas o que acontece? Vocês sabem, ao vivo, online, informática, tem muita gente reclamando que está travando, que não está conseguindo entrar, um monte de coisas. E a questão também, a pessoa pode entrar, na verdade, ela vai entrar lá no Facebook, eu estou acompanhando, para vocês terem uma ideia, numa outra tela aqui, e tem muita gente perguntando. Para vocês terem uma ideia, tem 76 curtidas e 55 comentários. É um bom número, né, para esse número de pessoas e para esse número de pessoas que estão assistindo também, né? Então, dá até para mostrar aqui algumas, né? Eu entro no Face e mostrar algumas pessoas para prestigiar elas, mas tem até uma pergunta aqui, muito bacana, né? Vou voltar um pouquinho aqui, porque está dentro da minha agenda, por exemplo, dentro da agenda da Bancada Sustentável, né? A pergunta aqui é do Rafael de Carvalho Puglisi, e ele está perguntando aqui também qual é a agenda para resíduos sólidos urbanos. Rafael, a gente sempre pensa na sustentabilidade e uma coisa importante também na inovação, tá? Eu falei sobre todo mundo e ainda não falei sobre mim. Então, agora eu serei o próximo a falar um pouco sobre a minha pessoa e aí eu já respondo a sua pergunta. Bom, todos, para quem não me conhece, que está presente aqui, eu sou o professor Casé Oliveira, eu sou biogastrólogo e eu sou professor de gastronomia sustentável no Instituto Federal de São Paulo, sou professor convidado do curso de gastronomia sustentável. Um abração para o meu coordenador, Rodrigo Delfino, e ele também é do Projeto Sustentária, que apoia a nossa causa. Então, nós pensamos muito na questão dos resíduos sólidos, principalmente quanto ao aproveitamento integral dos alimentos, para que se mande o mínimo, né, de resíduo, né, para o aterro sanitário. A Mércia estava com problemas de internet, gente, ela voltou aí, ela se deslocou aí de um lugar para o outro aí para poder melhorar aí, ela me mandou um recado aqui no WhatsApp aqui, para poder melhorar o sinal dela. Doutora Mércia, está ouvindo a gente novamente aí? Sim, está perfeito. Bacana. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Bacana, obrigado pelo deslocamento aí, que facilitou um pouquinho. Então, Rafael, o que acontece? Dentro da nossa agenda, tem uma coisa inovadora que ninguém está pensando nisso. E se ninguém está pensando, é inovadora. É trazer a ciência, né, trazer as universidades para discussão. Então, por exemplo, eu tenho, né, uma proposta que seria o tratamento do resíduo orgânico, que seria uma compostagem, mas não a compostagem tradicional, com uma espécie de mosca, que ela se chama mosca soldado negro. Todos sabem aí que eu sou, né, sou entomologista, mas eu trabalho com uma especialidade que é antropoentomofagia, que é a alimentação com insetos. Mas fiquem tranquilos, né, que a gente não vai inserir os insetos na alimentação da população de São Paulo, nada disso. Mas nós vamos trazer a questão da mosca soldado negro, porque a mosca soldado negro, gente, ela é uma aceleradora do processo de compostagem. Então, quem tiver interesse aí e procurar mosca soldado negro, ele vai ver que em vários países, como Canadá, Estados Unidos, vários países da África, Europa, já utilizam essa tecnologia, e então a gente também está pensando de inserir, né, essa questão
para, como eu falei aí, para a questão dos resíduos sólidos urbanos. É muito grave, os nossos aterros sanitários, eles já estão basicamente esgotados. Nós temos basicamente um aterro sanitário, que é o aterro São João, que hoje já está encerrado e está só utilizando o gás dele, né, gerando energia. Nós temos um aterro particular, que é da Essences, e nós temos um aterro em São Mateus, né, que é um aterro que também já está quase no limite. Então, nós precisamos, urgente, pensar na questão dos resíduos sólidos urbanos. Bom, vamos lá. E fora isso, né, respondendo, complementando também a minha apresentação, eu pretendo trabalhar muito na questão, que é muito importante, junto aí com a doutora Mércia, na questão da mobilidade, na questão do ciclismo em geral, né, porque quando a gente fala em mobilidade, não é só o ciclismo. A gente tem que pensar, né, doutora Mércia, na pessoa que está a pé, no cadeirante, temos que pensar na mobilidade em geral, e inclusive, quando a gente fala nos modais de transportes, só para vocês terem uma ideia, essa semana... até o transporte público, né, Casé? Exatamente. Teve uma pessoa que perguntou aí, Mércia, você não estava, acho que você estava se deslocando aquela hora para poder pegar o sinal melhor aí, a pessoa perguntou da questão do ciclismo e como fazer essa interação, e eu expliquei para ela que nós, da educação no trânsito, né, o que a gente estava pensando para conscientização de todos os motoristas, e eu expliquei para ela que a gente teve a reunião lá com o sindicato. Quer falar alguma coisa? E, doutora Elissa, se aparecer alguma pergunta aí também no Zap aí, alguém também pode levantar a mão aí e fazer uma intervenção aí. Manda, doutora Mércia. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A pergunta de quem fez. Se é a Priscila, questão... ela falou da questão de conscientização, né, a gente até falou uma palavra bacana, que é treta entre os modais, o ciclista com o ônibus, com o motorista, com a moto, mais ou menos isso. O que a gente ia fazer de educação? Na realidade, aquele problema que nós conversamos essa semana na reunião. Existe uma legislação, a legislação que é o CTB. O CTB, ele determina quanto ao pedestre, ciclista, condutor de veículo, e aí a gente tem as resoluções do CONTRAN. O que é observado por nós, que somos especialistas na área de trânsito, é que a legislação ela é pouco conhecida. As pessoas não conhecem. De onde vem esse problema? Desde a educação de trânsito. No Brasil, a Elissa fez direito, ela sabe, a gente não tem direito de trânsito na faculdade. Nós estudamos alguns artigos relacionados ao acidente, ao crime, à uma indenização, no CTB, na responsabilidade civil, que é no direito civil, mas o aluno que faz direito, ele não tem uma grade curricular chamada direito de trânsito. Então, se nós não temos na faculdade, por isso que eu sempre digo que o direito de trânsito ele é extremamente específico, você tem que respirar o trânsito para você entender que ele é pautado em resoluções e portarias. Você imagina, Casé, e vocês que estão nos acompanhando, a população, a sociedade. Então, por exemplo, ciclista, eu sempre cito isso. Eu sou ciclista também. Então, o ciclista, muitos não conhecem a legislação. E o ciclista, ele tem que respeitar o CTB da mesma forma que o condutor do veículo. O CTB determina que entre o veículo e o ciclista, prevalece o ciclista, porque ele é o menor. Entre o veículo o carro e o ônibus, prevalece o quê? O carro, não o ônibus. Entre o ônibus e o caminhão, e assim vai, nessa sequência. Você vê muitas pessoas usando bicicleta andando na contramão. Fala, vou andar na contramão para o carro me enxergar. Ele está errado. E ele vai responder. Então, onde está? Educação de trânsito. O Observatório Nacional de Segurança Viária, por exemplo, está trabalhando com o EDUCA. O que é o EDUCA? É que o DENATRAN publique uma resolução, depois trabalhe com o MEC para que seja inserida educação de trânsito nas escolas. Então, nós aqui da bancada sustentável, a gente pode buscar o quê? A educação de trânsito para o primário, para as crianças. É muito mais fácil você trabalhar com uma criança que ela já cresce. Desde pequena, ela já vai estar desenvolvendo esse conhecimento do que você pegar os adultos que já estão com hábitos.
Legal. Complementa aí que eu tenho uma aqui boa para o tio Pac aqui. Manda aí, doutora Mércia, complementa. Enfim, então, assim, para esclarecer, essa questão eu acho que ela vem da educação de trânsito e é um dos modais nosso da sustentabilidade, da bancada sustentável, buscar educação de trânsito e junto. Trânsito não é só veículo, gente. A educação é mobilidade urbana, é a faixa de pedestre, é a faixa para o ciclista, é a sinalização para o condutor de veículo, é a segurança para aquele que conduz a motocicleta, que é muito importante, diminuir o número de seguro DPVAT. E é o que a gente vai buscar através da bancada, Cazé. Eu acho que a gente deu para entender, né? Se não deu, ela manda outra pergunta e a gente vai respondendo. Legal, com certeza. Aqui, ó, tio Pac. Eu só queria fazer uma colocação com relação a tudo isso que está sendo falado, mas eu acho que, assim, não existe sustentabilidade sem conscientização, sabe? Eu acho que a base do nosso projeto é conscientização, né? Seja da importância de uma horta urbana, né, de não utilizar agrotóxicos, adubos químicos, né, esse tipo de coisa, seja na questão do trânsito, a conscientização dos condutores, dos pedestres, de todo mundo, dos imigrantes, né, da importância de fazer um trabalho com esse pessoal, né, da conscientização do pessoal da periferia, cara. Então, assim, a base do nosso trabalho, eu acho que é a conscientização, sabe? Isso tem que estar no sangue, sabe? No dia a dia nosso, esse trabalho. Bacana. Falou bem, César, parabéns. Bacana. A gente tem mais uns minutinhos aqui, mas antes da gente ir para as considerações finais, quero agradecer todo mundo presente aí. Cezinha, o Acra tá aí também, cara, é um grande amigo seu também, monstro, um cara que trampa de entregando também na cidade. A doutora Mércia já falou um pouco sobre contemplar essa galera também, né? Mas eu quero falar uma coisa pro tio Pac. Tio Pac, é o seguinte... O Ailton José Aguiar aqui, ó, ele está mandando ele deixou aí um testemunho aí, e quero aproveitar e agradecer, ó, porque vocês não conseguem ver aqui, tem mais de 400 pessoas agora, nesse momento, acompanhando a gente, e eu estou mandando lá para como é que se diz, né, para os meus contatos também, continuam mandando aí, estou olhando no Face também, lá no Face, ó, só para vocês terem uma ideia, já aumentou para 83 curtidas e um monte de coisa e 84 comentários. Pô, é um bom número para um lançamento, gente. Então, voltando aí pro tio Pac e pro Ailton, o tio Pac, o Ailton falou o seguinte, ó, abracei essa ideia, esse projeto, por achar que vai ter um canal mais aberto entre a população e o parlamento. O Ailton, o tio Pac vai falar um pouco sobre isso, mas tem uma coisa legal, também inovador no nosso mandato, ele é participativo, ou seja, além de nós termos um canal que logo a gente vai disponibilizar para você no site e você pode, em qualquer rede social, entrar e acessar ele e mandar a sua sugestão, mandar a sua reclamação, né? Ele vai ser em qualquer rede social que você entrar, por exemplo, no Instagram vai estar lá no link da bio, no Facebook vai ter o link lá. Então, ouvir a necessidade do cidadão. Não adianta a gente vir aqui prometer 1000 coisas, falar um monte de propostas e vocês falaram, pô, mas isso aí não contempla, né? Então, nós vamos ter também, gente, comitês. O tio Pac já sabe, o tio Pac, ele faz parte, gente, você que é da periferia aí, da perifa, tem um comitê, quem quiser entrar nesses comitês, viu, Ailton? Fala aí, a gente pode montar um comitê no seu bairro se os temáticos não atenderem, mas nós temos... A doutora Elissa também fica na fila aí, doutora Elissa, para falar a questão dos comitês, porque nós temos um comitê muito importante, que é do migrante também. Então, entrar nesse comitê, tio Pac está no comitê da periferia, então fala um pouco o que você acha dessa questão dos comitês e como é importante ter esse canal entre a população e o parlamento. Fala aí para a gente. Então, os comitês é fundamental, porque, na verdade, a gente vê algumas pessoas que passam na cidade de Tiradentes, eu vou dar o exemplo de cidade de Tiradentes, que é meu reduto, é o bairro que eu estou há 36 anos, que fala que vai fazer, vai acontecer. Passou o momento da eleição, ele some. Então, a gente se sente representado com esse projeto, com esse formato, né? Então, a questão, assim,
que eu costumo falar para os meus amigos e amigas, que o mandato sustentável não é uma simples candidatura, é um projeto político permanente, entendeu? Então, assim, a política pública ela é permanente, só que, lamentavelmente, de 4 em 4 anos é discutido troca de pessoas nos lugares, né? Mas a política não pode ser paralisada, a política pública. Que, infelizmente, tem alguns lugares que a gente passa que a gente olha com muita tristeza. Hoje eu passei em 2 lugares e olhei com muita tristeza a questão da acessibilidade na cidade de São Paulo é crítico. Por exemplo, eu hoje estava caminhando, tinha uma árvore, eu fui para a rua, né? Naturalmente eu quase fui atropelado. Então essa questão das pessoas, dos políticos criar as coisas sem consultar a comunidade ou a população está errado. Então o projeto do Bancada Sustentável é isso, a gente vai pegar a demanda para a gente criar e fazer valer, virar lei. Porque, assim, os administradores aí e os políticos que estão chegando, os candidatos, estão falando que vai fazer. Infelizmente, ninguém vai fazer nada no primeiro momento, porque tudo tem que passar no plano diretor, tem que ser aprovado pela população. Nossa proposta justamente é essa, receber essa demanda da população e, junto, a gente brigar para ser aprovado e fazer valer. Então, essa questão dos coletivos, dos comitês, é fundamental e diferenciado. É diferenciado, por isso que a gente fala da sustentabilidade, que a coisa é permanente, né, Cazé? Bacana, é isso mesmo, tio Pac. Aí, linkado a isso, o Gera diz que tem que criar em todas as prefeituras regionais os comitês. Gera, dentro dos nossos compromissos, nós pretendemos criar um comitê em cada, né, região, em cada prefeitura regional. Inclusive, quem tiver interesse pode entrar no site do PV, né? O Partido Verde foi o partido que foi o primeiro, gente, a registrar e montar um plano de governo para a cidade de São Paulo, tá? E ele, dentro desse princípio, ele fala sobre a criação. Não é, gente, eu tenho que deixar bem claro, eu já fui de vários conselhos, e vocês sabem que na cidade existem vários conselhos. Os conselhos são muito bons, mas os conselhos, eles não têm decisão nenhuma sobre nada. Então, você vai lá no conselho, você gasta uma baita energia e, no fim das contas, não acontece nada. Vocês imaginam um conselho, eu não vou falar para não magoar, né? Eu tenho vários amigos que são conselheiros ainda, e eles estão aqui, inclusive, nas lives aqui. Muito triste, inclusive, hoje nós conversamos sobre isso, porque você vai lá, gasta uma baita energia, aí põe lá toda a tua pauta, aí o subprefeito fala assim, legal, volta aqui o mês que vem na próxima reunião do conselho que a gente vai dar o resultado. O resultado não é imediato, quem é conselheiro sabe disso, há uma frustração muito grande. Então nós vamos brigar na Câmara Municipal para que a grande maioria dos conselhos, elas sejam de fato não só consultiva e que elas tenham decisão realmente. Tem uma pergunta aqui, gente, e muito bacana, sobre a questão, inclusive, só para vocês terem uma ideia, né, dos moradores de rua, tá? Muito importante a gente pensar nesses moradores de rua, né, tio Pac? Porque muitos políticos, gente, não pensam nos moradores de rua porque a grande maioria nem traz voto. Porque o cara tá ali, o cara não tem documento, o cara... existe, né, até uma palavra que eu acho muito feia, mas é utilizada como indigentes, esse pessoal. Mas é muito importante você pensar nessa questão do morador de rua. Nós temos, né, um trabalho, e agora com a doutora Elissa complementando com a gente na questão, todo mundo deve conhecer a Igreja da Paz, lá no centro de São Paulo. Ela faz um belo trabalho também para os imigrantes em geral, e um dos grandes problemas que eles enfrentam é uma superlotação de moradores de rua. Então, para quem não conhece, um dia vai conhecer, lá no Bom Retiro, bem ali na Barra Funda, mais propriamente dito, tem um centro que recebe moradores de rua. Gente, mas é como se fosse uma coisa de guerra. É gigante, era uma fábrica que foi abandonada e a prefeitura faz um belo trabalho lá. Então, esses moradores são acolhidos lá.
Mas uma coisa que a gente precisa pensar também, por exemplo, na Cracolândia. Ninguém pensa na Cracolândia, que a pessoa ela mora na rua e por algum motivo ela precisa recorrer à Cracolândia, né, para poder ter ali, né, ela acaba encontrando naquele ambiente muito ruim, né, vamos dizer assim, um acolhimento. E a gente precisa pensar nisso, e uma das nossas propostas, né, é trabalhar mais, né, o vereador. Eu faço até um desafio, né? Quais moradores que já foram de bicicleta ou a pé lá conhecer o problema de frente, né? Então, a grande proposta é descer, a gente fala, para o planeta Terra, dar um pulo lá e conhecer um pouco mais essa causa. E a proposta é, como nós falamos, desde que é o nosso primeiro compromisso, ir lá e ouvir cada entidade, ouvir, por exemplo, nós temos um padre que trabalha pela causa de rua lá, e ele é muito criticado em determinadas formas, né? Mas né, o padre, acho que todo mundo conhece aí, o Júlio Lancelotti, ouvir, não é só ele. Tem muitas ONGs, inclusive, doutora Elissa, a doutora Elissa deve ter conhecimento, de gente de todo tipo de religião, né? Uma das premissas da bancada sustentável é não... a gente deixa bem claro, né, num dos nossos compromissos, que a bancada sustentável ela não tem religião, mas você precisa dialogar com todas elas e ouvir as necessidades dele. A causa animal, gente, pode falar, doutora? Não, pode seguir da causa animal, pode seguir, depois eu falo. Gente, a causa animal, eu não preciso nem falar do sofrimento que os nossos queridos animais, né, têm com relação a todo tipo de situação, principalmente na questão de tráfico, de maus tratos, né? Nós temos o PV, ele tem um longo histórico, para quem não sabe, o primeiro hospital para animais, né, inclusive pelo SUS, ele foi, né, através do nosso querido, né, o Trípoli, né, que conseguiu, né, conseguiu isso. Muita gente fala da causa animal e pergunta, por que, né, um animal para cães e tudo? Gente, isso é questão de saúde pública. Né? Às vezes, a gente precisa pensar nessa causa animal, porque eles sofrem, todos somos, a doutora Mércia, ela tem um trabalho muito grande, né, pela causa vegana, e ela sabe disso, né, que todos temos, né, todos somos seres, né, viventes da Terra, e precisamos pensar nisso. Doutora Elissa, pode complementar, por favor. Eu já vou complementar, já vou fazer minhas considerações finais, tá? Okay. Eu acho que a gente está chegando aí, eu vou ser a primeira. Eu acho que muito se buscou aqui, nosso público está tentando buscar uma conexão entre as nossas pautas. Eu acho que essa conexão ela é muito clara, mas eu queria só fortalecer isso e ler para vocês. A nossa bancada ela tem um documento que ele chama os compromissos da bancada sustentável. E quando nós 5 nos reunimos, a gente assinou esse documento, a gente revisou, a gente discutiu ele diversas vezes para chegar no final, tá? Num documento final. E um dos últimos compromissos que a gente tem, que para mim é o mais importante, que para mim resume tudo isso que a gente está discutindo aqui, é fortalecer a educação de base como princípio fundamental para uma sociedade mais justa e sustentável. Todos os projetos que cada co-vereador falou aqui, no final do dia, se resumiu na educação, tá? Então, a doutora Mércia falou dos projetos de educação, o tio Pac, a essência da luta dele é na educação, o César falou da educação e o Casé falou da educação, né? E aí, assim, a conscientização é o ensino fundamental de base, que é de competência dos municípios, que é onde a gente pode atuar, a gente pode brigar, e a gente conscientizar sobre todas essas temáticas, né? E talvez essas temáticas sejam amenizadas, né? Elas vão se desenvolvendo à medida que as pessoas tomam maior consciência. E aí eu tô vendo os comentários aqui, eu queria fazer uma última consideração, especialmente com relação à minha causa, à minha luta. Em nenhum momento a gente está pregando aqui assistencialismo, a gente não está pregando vamos dar tudo, a gente está pregando integração. As pessoas, os imigrantes e refugiados que chegam no Brasil, eles não querem que você dê tudo para eles. Eles querem emprego, eles querem uma educação, e é uma falácia falar que eles querem assistencialismo e que imigrante custa, porque a nossa cidade ela foi construída por imigrantes, né? E essa construção gera muita renda hoje para a cidade, né? Divide todas as feiras que a gente tem, que geram recursos para a cidade, feiras da liberdade, feira do imigrante,
Tudo isso faz parte da nossa cultura, gera turismo, gera gastronomia. A gente tem o bairro do Bexiga, que é dos italianos. Então, assim, falar que os imigrantes refugiados querem assistencialismo é uma grande falácia, né? E a nossa proposta, eu fiz um trabalho de mestrado na USP, meu trabalho de mestrado foi uma pesquisa de campo com refugiados, e nas entrevistas e nos relatos orais deles, nenhum pediu assistencialismo, eles querem oportunidade, eles querem trabalho. Então, a nossa luta é por isso, tá? Doutora Elissa, pode falar. Desculpa interromper. Antes de você encerrar, que você já está fazendo as suas considerações finais, parabéns, obrigado aí. Me fala um pouco sobre a série que vai apresentar cada co-candidato. Fala pra gente aí, como é que é isso? Se vocês acompanharem aí nossas redes sociais, no Instagram, @Bancada Sustentável, e no Facebook, Bancada Sustentável. Também temos Twitter, todo mundo siga a gente, todas essas redes. A gente está alimentando elas todos os dias. Inclusive, hoje é o Dia do Vereador. Votem na gente para que a gente possa comemorar esse Dia do Vereador por 4 anos, tá? 43444. E aí a nossa proposta é que, como cada um aqui tem uma luta, tem uma trajetória, e eu acredito que vocês estejam curiosos também para saber da nossa trajetória, a gente vai soltar posts aí a partir de amanhã, que serão séries sobre a nossa trajetória, né? Vocês vão poder conhecer um pouco melhor cada um de nós, o que a gente luta, quais são os nossos ideais, enfim. Então acompanhe a gente, compartilhe, para a gente é muito importante. A gente prega muito pela renovação da política, e a nossa proposta é essa, tá? Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Eu tenho um monte de familiar que está aqui me assistindo, minha mãe, várias tias minhas, amigos de faculdade de longa data, então, e todo mundo me apoiando muito, apoiando o nosso projeto. Queria agradecer muito, tá? Um beijo. Aproveita, agora, desculpa, termina aí. Um beijo para essa galera linda, fala aí. Um beijo. Aproveita, então, gente, a família dela tá aí, só que eles conhecem ela. A gente não conhece ela, então eu preparei uma surpresa. Doutora Elissa, agora é a hora do quiz sustentável. Ai, meu Deus, tá. Fala pra gente uma música, lembrando que você vai ter que cantar pra gente. Já aproveita todo mundo, você prepara aí. Não vou cantar nada. Quem é meu amigo aqui sabe que questão vocal é um problema pra mim, então. Tá vendo? É bom a gente conhecer. Fala uma música. Vamos lá, eu sou muito eclética, gosto de todo tipo de música, desde samba, música clássica, enfim, tudo. Eu escuto, quem me conhece sabe que eu escuto de tudo. Gosto muito de várias músicas diferentes, mas para esse momento que a gente está vivendo hoje em dia, eu acho que recabe muito a gente pensar um pouco sobre as músicas que foram produzidas na época da ditadura, que eu acho que elas podem ser aplicadas hoje em dia, infelizmente. Na hora, veio na minha cabeça. Exato, então estamos conectadas. Eu queria uma música Bastidores, do Chico Buarque. Legal, muito bem. E aí, complementando, já fala uma cidade do seu coração e já aproveita e emenda uma frase aí para a gente mudar para o próximo aí, que vai ser a meta. Já se prepara aí, né? Cidade, estou lutando por São Paulo, né? Aê! Mas queria falar que sou de Santo André, nascida e criada lá, morei no interior, Ribeirão Preto e Franca, então são cidades do coração também. Mentira, tá? Você não é de Santo André, sabe por quê? Porque só quem é de Santo André conhece o Jardim Guarará, a Cata Preta e a Vila Luzita. Conheço todos. E a represa. Vamos lá. Bom, e uma frase da minha, que está na minha área aí de atuação, da migração dos refugiados, enfim. Toda dor pode ser suportada se sobre ela puder contar uma história. Obrigada pela presença de todo mundo. Aê, vamos lá, gente. Segura só mais um pouquinho quem está na live aí. Batemos mais de 400 pessoas no nosso pensamento. Eu estou muito feliz. Estou arrepiado aqui, gente. Estou muito feliz. Doutora Mércia, faça suas considerações finais, que eu já vou para o quiz junto contigo. Manda aí. Eu vou até pegar um gancho da doutora Elissa, de tudo que ela falou. Ela falou muito bem. E o que me chama a atenção aqui é exatamente dentro do cenário que ela trouxe. Eu acho que cada um aqui trabalha numa área diferente, porém com um objetivo semelhante, que é direitos humanos e educação. A área dela, que é migração,
de suma importância respeitar essas pessoas que entram. A área do César, eu sou apaixonada e sei o quanto isso pode mudar a vida de uma pessoa, que é esse tipo de alimentação. Eu não sei, César, usar termos técnicos, né? Eu não sou especializada na tua área, que é fantástico, mas o quanto isso muda. E a ligação do que o César tem trazido com o que o Tupac vai fazer nas comunidades, gente, está completamente relacionado. E a minha área, né, que é uma área, eu acho uma área assim que cada vez mais ela cresce, o direito de trânsito cada vez mais está sendo conhecido, as pessoas tentam buscar, tem uma grande dificuldade com os órgãos, existe um cerceamento de direito de defesa de todos os condutores, seja ele do modal e o tipo de condução que ele utiliza, especialmente falando daqueles que exercem atividade remunerada, que não são reconhecidos no Brasil, a importância de cada um deles, porque eles sustentam o Brasil. Lembra da última greve que nós tivemos, a greve dos caminhoneiros? O Brasil parou. O Brasil parou. Então, quem carrega são esses profissionais. A Bancada Sustentável, esse nosso grupo, ele é emotivo, né? Porque aqui, acho que eu tenho certeza que eu, César e a doutora Elissa, a gente está com aquele amor de querer mudar dentro da nossa... Não que o Cazé e o Tupac não tem, mas eu não tenho absolutamente nenhum interesse político, mas eu tenho interesse de ver mudança na sociedade, mudança na minha cidade, e que isso não pare por aqui. Que a gente seja cobrado, inclusive, hoje é a nossa primeira apresentação, e que todos eles possam nos cobrar pelo que nós estamos falando aqui também, né? Até uma questão de comprometimento e responsabilidade. Acho que era isso, né? Não, mas fala aí a sua música. Ah, uma música? A gente precisa conhecer um pouquinho melhor a Mércia. E não esquece da frase. Então, eu acho que eu vou de alguma também, porque essa fase, esse momento que o Brasil se encontra é muito instável, né? Uma instabilidade muito grande. Além dessa instabilidade muito grande, é um ano de eleição, um ano em que chama muita atenção e nos faz refletir muito a respeito. A doutora Elissa falou da ditadura, eu tenho até ouvido uns podcasts a respeito. O quanto, né, a política e a economia ela move o nosso país. Olha aí quem colocou aí. Eu não lembro o nome daquela música. Lembra aquela música? Aí, ó. Olha aí. Nossa, a Núbia. Como é a letra daquela música? Acho que é Caetano, né? Caminhando e dançando. Lembra da época da ditadura? Como é o nome dela? Né? Eu não lembro. Não. Exatamente. Eu também não lembro o nome. É uma das, tá? Mas e a frase quer falar ou não? Proteja a vida. Legal. Proteja a vida. Conheça o trânsito. Salve vidas. O trânsito mata mais do que o câncer. Só esse ano, durante a pandemia, que nós tivemos diminuição, e essa diminuição, ela é triste porque tivemos as mortes pelo Covid. Então, proteja a vida, conheça o trânsito. Legal. Aí, o Cleiton está falando capital inicial, Geraldo Vandré, tem todo tipo na gente aqui. A gente tem Cazuza, né? A gente tem Cazuza, né? As músicas do Cazuza. Tem um monte falando Geraldo Vandré aí, ó. Nossa, Vamos lá. Tupac, a gente está encerrando, vamos lá. Vai sobrar pouco tempo para os últimos, hein? Mas, ó, gente, segura aí, ó. 21h30 a gente para e já era, vai, para não ficar muito... Para a gente conseguir. Vai, Tupac, finaliza aí e fala a tua música preferida aí. Quero saber quem é você. Bom, uma música preferida, que agora vem na mente, Pais e Filhos. Pais e Filhos, muito bacana.
E manda um abraço aí para tua galera. Fala aí pro pessoal da periferia o que você, né, quer. Finaliza aí, manda um abração e a gente já vai botar aí pro César aí. Fala, tio Pac, manda aí. Então, eu queria agradecer primeiro a participação de todos aí e falar que toda a demanda do grupão que está aí, toda a demanda da cidade de Tiradentes, São Mateus, Paraisópolis, Heliópolis e etc., é nossa demanda agora, né? E não esquecer, o número é 43444. Vem com nós. Legal. Vamos lá, César, você faz as suas considerações finais para a gente encerrar e já fala a tua música aí logo de cara. Bom, vamos lá. Eu queria fazer algumas considerações, né? Eu acho que, assim, cara, a agricultura urbana e periurbana, cara, ela abrange muitas situações do que a gente falou aqui, cara. A gente fala de fome, a gente fala de soberania alimentar, de reaproveitamento de alimentos, de trabalho, né? De absorção de elementos que podem ser usados na compostagem. Então, cara, as hortas, elas podem receber esses materiais, sabe? Então, assim, eu acredito muito nessa questão da agricultura como uma forma sustentável dentro da cidade, sabe? Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer todo mundo que participou aí da nossa live, falar que, mais uma vez, eu queria deixar isso bem claro, eu não estou aqui por causa de política, mas sim por causa da causa, né? Por causa da sustentabilidade. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, sabe? Para garantir um futuro melhor para todo mundo, para as nossas crianças, principalmente. E é isso que me move no dia a dia, sabe? Então, mais uma vez, obrigado para todo mundo aí. Vou falar aqui minha música, cara, o Casé já sabe qual que é, a gente conversa bastante, mas a minha música é Pacato Cidadão, do Skank, e posso até cantar uma partezinha, mas é tipo, não vamos lá, não tenho muito esse dom, né, mas assim, pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, sem perder a amizade, Pacato Cidadão. E é isso aí. Valeu, Melissa, aí, Vamos lá, gente, olha. César. Ô, Casé. Manda, Marcial. Um segundo, eu quero mandar um abraço pro Carlão, ele tá aqui com a gente, ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, ele falou que não tá conseguindo escrever, mas que ele tá acompanhando e tá parabenizando, e a gente teve reunião com ele hoje. Carlão, um grande abraço, tá me senti muito lisonjeada de você estar com a gente aqui. Eu também, Carlão. Eu sei que estamos no limite aí, mas eu queria falar minha frase, cara, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso movimento, mas eu acho que assim, cara, não sabendo que era impossível, eles foram lá e fizeram. Uau! Uau! Muito bem, gente, eu quero concluir agradecendo todo mundo que não arredou o pé daí até agora, por essas mais de 400 pessoas que nos prestigiaram aí, e por vocês, principalmente, acreditarem nesse mandato coletivo. Nós vamos ainda ter muitas tretas, nós vamos ainda, né, vai acontecer muita coisa, mas tem uma coisa importante, gente. Diferente de um mandato solo, na qual aquela pessoa, ele é o mandante, e ele fala, você tretou comigo, você não... assim, você discordou, eu te mando embora. Não, aqui nós vamos sentar, aqui nós vamos nos entender e ninguém vai ser mandado embora. Quem quiser ir embora também, né, vai ser uma opção dele, a gente não pode algemar ele, segurar ele pelas pernas, e também vai ser livre para fazer isso, né? O Irã aí tá falando, uma semente de ilusão, tem que morrer para diminuir, plantar, já tá até cantando a música aí também, e vocês vão olhar no Facebook aí, muita gente cantando aí. Então, agradeço, vamos acreditar, gente. Um abraço, gente. Eu vou falar da minha música preferida, tá? Eu estou na cidade de São Paulo. Para quem não me conhece um pouco mais, eu sou mineiro, mas vim muito pequenininho para Santo André e, em seguida, para São Paulo. Eu sou migrante, tá? Eu sofro muito com isso.
podem acreditar. Recentemente eu fui até, tive um bullying na imigração internacional aí por ser mineiro. Pode falar, doutora Elisa. Quer falar alguma coisa? Não. Vai que eu vi que você levantou a mão aí. Então, eu sei muito bem o que é isso. Mas São Paulo me acolheu. Então, a minha música preferida, eu acho que, não sei se vocês conhecem, mas é a música dos Inocentes, né? Que ela chama São Paulo mesmo, né? Então, eu não sei quem conhece, mas aquela... Eu vou ler também, que eu não sou muito bom de cantar, né? Tem dias que eu digo não, né? Inverno no meu coração, né? Meu mundo está em sua mão. Frio e garoa na escuridão, né? Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Quem conhece, né, sabe que essa música é muito, né, importante para São Paulo também. E aí, no finalzinho, né, ele fala assim, sem São Paulo, o meu dono é a solidão. Diga sim, eu digo não. Desperta, São Paulo. No finalzinho ele fala, né? Desperta. Então tá na hora de despertar. Gente, não dá mais. Eu tenho que ficar nervoso aqui, né? Porque não dá mais. A gente não aguenta mais esse modelo tradicional de política. Só tem um momento que as pessoas podem mudar a situação. É agora, no dia 15 de novembro. E uma coisa importante, aqui, quando você apertar o botão 43 444, você não vai levar só um para brigar pela sua causa. Você vai levar 5. E além desses 5, vão ter os comitês. Vai ter muita gente batalhando por você que está vendo essa live hoje. Gente, boa noite. Muito obrigado. Tá? Amei. Um beijo para vocês. Obrigada. Tchau, crianças. 43444, pessoal. Não esqueçam. Tchau, gente. Tchau. Até.